que nós estamos chamando aqui de considerações finais, né? São duas coisas importantes. Em primeiro lugar, identificar a conexão daqueles elementos do ambiente institucional com a disposição e a capacidade de inovação dos diferentes países, e em seguida, a pertinência, por assim dizer, das políticas desenvolvidas a esses ambientes e aquilo que, digamos assim, tem mais relação com o caso brasileiro. Bom, rapidamente, como eu disse lá, a literatura sobre isso falava que a economia coordenada tende a ser mais incremental, a liberal mais para a inovação radical. Entretanto, quando você incorpora outros elementos, aqueles que a gente adicionou, né, a relação fica mais complexa. No caso que nós analisamos também Espanha e Brasil e Argentina, uma economia de procedimento, nós pegamos aqueles casos que nos pareceram mais típicos, né? Na verdade, os Estados Unidos são o único país, é claro que a amostra é pequena, seria interessante alargar isso, nos casos analisados, em que relações industriais precárias convivem com disposição inovativa. Ao contrário do que poderia parecer, né? E a Coreia é o único entre os 7 casos analisados em que a propriedade familiar convive com disposição inovativa, né? Agora, a abertura da economia e proteção comercial reduzida não conduzem necessariamente à disposição inovativa elevada nos casos analisados, como certas crenças sugeriam, né? Por outro lado, elevar o controle nacional sobre a propriedade industrial e proximidade do centro, no sentido de ter internamente um conjunto maior de atividades com maior intensidade tecnológica, favorece a disposição inovativa, ao passo que reduzir o controle nacional da propriedade e posição periférica a inibe. Em todos os casos de sucesso, Estados Unidos, Coreia e Alemanha, há formas variadas de indução pública que têm correspondência com o ambiente. Compras governamentais nos Estados Unidos. Nós temos dito o seguinte: compra governamental é a forma liberal de intervencionismo estatal. Porque você não tem como assegurar a coordenação dos atores, mas se você compra, você induz comportamento através de um mecanismo de mercado, né? Ao passo que você pega os programas alemães, é muita articulação, muito conselho, muita negociação, muita projeção de ação comum. E na Coreia, a ação diretiva do Estado. É interessante observar o seguinte: o gasto público nos Estados Unidos está perto de 36%. Na Coreia, 23%. Estado fora não significa, no caso, Estado que gasta muito. No caso, induz, impõe, estabelece meta, existe contrapartida. Quem não coordena, gasta muito. Ao contrário, né? E que é a forma de induzir através do gasto. Adiante. Bom, qual é o caminho brasileiro, né? Se há um caminho brasileiro. Nós temos uma presença importante, voltando às características: financiamento público e autofinanciamento, conglomerado familiar, reduzida cooperação entre as firmas, reduzida colaboração entre direções empregadas, economia fechada e protegida, formas corporativas e pluralistas de intermediação. O ponto aqui é o seguinte: há muitas dimensões que nos aproximam aqui do modelo norte-americano, mas nós temos também um papel importante do financiamento público e uma herança corporativa de entidades que, entretanto, têm pouca capacidade de estabelecer lealdade para os seus constituintes, porque se envolvem pouco também em atividades que são vitais à própria ao enfrentamento de dilemas de coordenação das empresas, como a negociação salarial ou a atividade de qualificação, né? Então, nesse sentido, a sugestão que a gente faz como uma agenda, a gente, por favor, veja só, no balanço das políticas há muita correspondência com os ambientes em diversos aspectos. O peso das compras nos Estados Unidos, né?
os programas abrangentes buscando coordenação entre os atores da Alemanha, a fixação de metas, objetivos, parcerias na Coreia e o peso importante das isenções fiscais nas economias que têm pouca capacidade de coordenação como uma forma de trazer via estímulo mais diretamente pecuniário, vamos dizer assim, a empresa com alcance de determinado objetivo, né? Todos, entretanto, têm buscado fortalecer os seus pontos fracos. Você encontra na Alemanha apoio à pequena empresa, porque a pequena empresa está fora um pouco desse ambiente rígido da cooperação que dificulta a inovação radical. E nos Estados Unidos, muito recentemente, a ação que o governo Obama fez na empresa automobilística aumenta as características, digamos assim, associativas da direção da empresa nesse setor, né? Então há um esforço de convergência importante e, de uma maneira geral, todo mundo está fixando inovação, atividades de fronteira e desenvolvimento e ações horizontais, capital humano, infraestrutura tecnológica, como fundamentais nas suas políticas. Entretanto, isso não é suficiente, essa última, para definir que a empresa vai inovar. Por quê? Porque a decisão de inovar, do que você está trabalhando com elementos intangíveis, com muita incerteza, né? Só ocorre na medida em que você tem condições de reduzir a incerteza. Daí a importância das parcerias, da compra, da diretiva estatal, falando respectivamente da Alemanha, dos Estados Unidos e da Coreia. O que no Brasil nos aproxima desse repertório? Se nós temos muita proximidade com o modelo norte-americano e temos uma tradição, compra governamental é um tipo de política que nós temos que aperfeiçoar. Eu sei que a PDP está trabalhando muito nisso. E nós temos uma dificuldade danada, porque na hora que vai fazer compra, boa parte dos órgãos públicos ficam fixados naquele elemento do preço, e aí conteúdo tecnológico e inovação não são exatamente destacados. Saiu ontem. Sei que estamos trabalhando para resolver os problemas. Bom, adiante. Por fim, nós temos um peso importante do financiamento público no investimento, mas nós não acoplamos isso à fixação de parcerias, de metas e de contrapartidas mais rígidas para as empresas, né? É algo a trabalhar também. E por fim, pegando os três casos, porque nós somos um modelo misto mesmo, né? É preciso que essa parafernália das entidades corporativas sirva um pouco mais a orquestração de pactos com o mundo empresarial, sob pena de acontecer aquilo que o Reginaldo falava ontem. Você for lá, a CNI sentada no conselho, ela não está falando muito por ninguém, vai o Vampeta direto lá do Lula, conversa o negócio e a coisa funciona, é aí que a coisa vai funcionar melhor, né? Adiante, por fim, é isso, né? Bom, aquela frasezinha final: simplicidade não é o que se pode exigir do caso brasileiro. Não só nosso legado é marcado pela presença de diferentes arranjos em certa medida conflitantes, como a diversidade de nossa estrutura produtiva torna difícil a definição de um conjunto reduzido de metas comuns a todos os setores. Dispomos, contudo, de experiência na utilização de um vasto repertório, desde medidas de isenção, passando pelo financiamento público e as compras governamentais. A PDP, nesse sentido, parece responder a um desafio inescapável, que é a construção de políticas seletivas para todos os setores, mobilizando esse conjunto variado de instrumentos. Adiante. Importa, todavia, estabelecer alguma hierarquia nesse processo, de modo a não diluir a importância a ser conferida das ações voltadas ao desenvolvimento de atividades portadoras de maior potencial inovativo. Nós vimos as dificuldades do setor eletrônico e outros aqui recentemente.
Ademais, é significativo definir procedimentos que permitam a fixação de metas no nível das empresas para o alcance dos objetivos perseguidos pelas polícias setoriais. Por fim, é possível definir uma agenda de reformas que, considerando as características da governança corporativa das empresas, governando banco, privado, investir pouco aqui, suas relações com as finanças e o mundo do trabalho, favoreçam a acentuação da colaboração de todos os atores na atividade produtiva para o processo de inovação. É isso aí. Teremos agora a oportunidade para algumas perguntas. Não é bem uma pergunta, mas eu acho que essa questão da eficácia real de modelos variados coloca uma outra questão que eu acho que é o essencial para nós nesse momento. É o seguinte, é o que faz com que seja eficaz um conjunto tão variado de modelos. Então tem uma coisa da qualidade da execução que é central em qualquer um dos modelos. Você tem que ter um conjunto que está estabelecido, tenha sido decidido claramente ou não, mas ele tem que ter qualidade na execução. Eu acho que esse é um ponto central, que aí vai para as questões muito micro de gestão do aparato estatal. Você, na verdade, essas coisas mesmo, se você tomar um modelo americano como um modelo efetivamente liberal, você tem um conjunto de coisas que vêm da estrutura do Estado que definem o funcionamento, até o funcionamento do judiciário, da aplicação de normas de uma maneira rápida e efetiva, etc. Então, eu acho que é um desafio central descer um pouco mais nessa questão da operação desses modelos. Porque senão a gente fica meio no risco assim, de um nominalismo meio litúrgico, né? De que se você opta pelo modelo tal, como o modelo tal em algum país funcionou, ele poderá de si funcionar. Quando, na verdade, eu acho que uma das coisas que o estudo demonstra é que tem por trás disso essa questão, quer dizer, como é feita a operação concreta de cada um desses modelos. Vamos pegar todos, porque nós temos 10 minutos para começar. Eu achei muito interessante, muito bom o trabalho. Tá? E eu queria, na linha do apoio, mas uma pergunta, um comentário, primeira reação de vocês. Eu acho que outra característica importante, além da implementação, porque, de alguma maneira, em circunstâncias diferentes desse país, todos funcionam. Um problema, digamos, é a implementação eficaz. A outra é a capacidade, a flexibilidade com que esses modelos são montados. E eles evoluem ao longo do tempo. Então, a Coreia hoje, a relação entre Estado e conglomerados na Coreia hoje, não é mais a que era nos anos 70, 80. Então, há uma capacidade, deve ter um processo de aprendizado na maneira de adaptar o modelo ao seu próprio sucesso. Na medida que a Coreia se industrializa, grandes grupos que se internacionalizam, o Estado não mais consegue fazer o que fazia antes. Tá? Da mesma forma como o modelo americano, à medida que as empresas americanas passam a ter uma parte importante de seus ativos e de seus interesses fora dos Estados Unidos, tá? O grau de controle, de concertação, que é possível ter entre elas e delas com o governo, muda. Então, a capacidade de adaptação, a flexibilidade na implementação do modelo também poderia ser uma dimensão acelerada. Posso só tentar, na mesma linha do professor, só fazer uma observação, ou algumas observações. Primeiro, em relação a compras públicas e governamentais, desde o ano passado, o SEBRAE conseguiu passar no Congresso Nacional, junto aí com outras entidades, a obrigatoriedade e os governos municipais adotassem a lei geral da microempresa. E isso,
aqueles municípios que aprovam a lei têm que necessariamente comprar até 25% das compras, ou pelo menos 25% das compras, aliás, do município devem ocorrer em empresas locais. Então, em Minas Gerais, ainda tem 8,6% só dos municípios com a lei aprovada. E os prefeitos aí correndo em propriedade administrativa. Outra observação em relação, aí o professor Inácio falou das considerações finais, em relação à governança empresarial. A gente viu uma experiência na Alemanha, que vocês estavam aí lá em que havia uma agenda bastante consistente e unificada dos empresários em relação às políticas que deveriam ser trabalhadas dentro das indústrias, mais especificamente a indústria metalmecânica. Então, acho que isso falta aqui também, junto à governança empresarial. E, por fim, eu não entendi aí, já uma pergunta, eu só não entendi aí se há alguma relação das compras governamentais com a questão da inovação pelas empresas. Parece que eu perdi um pouco aí o entendimento desse assunto. Bom, rapidamente, o ponto colocado pelo Reginaldo é absolutamente crucial, né? Na verdade, há um trabalho do IPEA sobre comparando políticas industriais de diferentes países. Um aspecto que a gente não desenvolveu aqui, que não é ontem, o Reginaldo colocou, é como que no Brasil, por exemplo, você tem uma proliferação de órgãos que trabalham no político industrial. Então, antes de você checar o código de fórmula e pôr presença, você tem um enorme trabalho de coordenação no âmbito do governo. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer, e só podemos fazer se, e eu vejo uma virtude muito grande na PDP nisso, nós transformarmos a política industrial numa política de longo prazo, uma política de Estado. Né? Pode mudar o governo, de repente, então, aí vai acabar isso, vai acabar aqui, põe outro órgão, começa tudo de novo. Nós vamos zerar o jogo a cada momento. E o treinamento, naturalmente, dos nossos quadros de representação empresarial e da burocracia pública para que as coisas funcionem um pouco melhor. Metas claras, racionalização da máquina do Estado, né, dos organismos para isso, e construção de algum tipo de projeto nacional mais compartilhado para que a gente possa chegar e saber as metas, por que certo setor vai ser privilegiado aqui, a outro sempre. A observação do professor Laplana é que a apresentação é uma coisa complicada, né? Nós temos 7 relatórios, cada um tem 100 páginas, né? E temos aqui 40 minutos para falar disso tudo. Evidentemente, a gente já observa algumas mudanças. No caso da Coreia, isso que o senhor falou que é importante, o Estado vem e fez, mas os conglomerados se tornaram atores mais importantes, então essa relação perde um pouco dessa assimetria que tinha anterior. Mas se você nota no programa da Coreia, é sempre a preocupação de fixar metas muito definidas, estabelecer a corresponsabilidade de cada um, né? Ainda que, digamos assim, a ação do Estado seja agora muito mais impregnada do interesse direto dos conglomerados do que nesse sentido que existia antes, né? Isso remete a outra discussão que é mais teórica, que nós não fizemos aqui, nem poderíamos ter feito, o que torna um modelo eficiente. Tem uma parte da literatura que diz o seguinte: mais eficiente é o modelo que é homogêneo. Aí vai medir, já encontraram coisas que demonstram isso e coisas que não demonstram. Inclusive porque isso daí não é uma estrutura holística, fechada. Aquilo é o que veio sendo ao longo da história, né? Então, no caso brasileiro, nós temos esses elementos. Os americanos, alguns deles nós podíamos tentar mudar para o bem-estar da população brasileira, no âmbito das relações de trabalho, né? Temos alguns elementos consociativos, né, por causa dessa coisa corporativa,
E temos um papel importante do Estado, quer dizer, é essa armadura que nós temos. Como fazer com que ela funcione o melhor possível, né? Sem ter que zerar o jogo a todo momento, achar que vamos refundar o país a cada momento. Nós temos uma tradição legada, é nisso que nós sempre trabalhamos. Por fim, a coisa da compras e inovação é o seguinte, porque se você seguir o modelo sem colocar o Estado, igual nós fizemos, fica parecendo que tem inovação nos Estados Unidos no estilo meio do professor Partal, né? O sujeito lá inventa uma coisa que ninguém sabe, entra no mercado e pá, inovação. Boa parte das coisas é assim. Mas quem conhece a trajetória do sistema de inovação norte-americano sabe o papel fundamental que teve o Estado desde a Segunda Guerra, com o projeto Manhattan, e ainda tem. Como você não tem como reduzir a incerteza por via da negociação, da parceria ou de uma diretiva mais forte do Estado para pegar os outros dois, Coreia e Estados Unidos, a compra reduz a incerteza. A compra reduz a incerteza. Se você vai comprar um negócio, você sabe que você pode produzir, que o mercado está lá. E o fato da compra estar voltada para a área de energia, né, como defesa e essas áreas mais estratégicas, como o Condé falou, tem um impacto importante na inovação que depois se irradia para o tecido produtivo. Se você pegar as grandes inovações norte-americanas, estão todas associadas à ação do Estado, né? Estão todas associadas à ação do Estado, né? Ora, o Brasil, nós temos vários dilemas que podemos resolver combinando com o estilo de inovação na área da saúde. Aliás, o Mais Saúde tem sinalização nessa direção, na área da energia, né? Na área de infraestrutura. Nós não vamos, de repente, resolver todos os problemas da nossa deficiência, entendida aí com a disposição da empresa de inovar, mas a indução pública, em algumas áreas-chave, pode ser importante para enfrentar esse problema. E aí eu encerro e agradeço a todos. Um comentário muito rápido. Eu entendi a preocupação, tanto do Reginaldo como do professor Albani, né? Com a questão dos modelos. Quer dizer, esses modelos não podem virar camisa de força, né? Quer dizer, na verdade, o Reginaldo disse, de bom, sendo bem feitos, todos eles funcionam, mas eu acho que é uma ênfase também nos relatórios de que a adoção dessa literatura da variedade de capitalismo funciona como um recurso heurístico. Então, para balizar o assunto, para mapear o assunto, é um recurso heurístico, nada além disso. Tanto é que os elementos que são, vamos dizer, valorizados, são valorizados elementos dos vários modelos, né? A Coreia com a contrapartida, os Estados Unidos com a compra governamental. Então, mas é real essa preocupação de que os modelos não podem virar uma camisa de força. É só um segundo, porque tem a ver com as duas primeiras observações. Acho que pelas próprias palavras que vocês disseram, é claro que tem na verdade, como as instituições aprendem e como os atores aprendem, de uma maneira ou de outra, né, a partir das suas próprias relações, tem dois conceitos que eu acho que são importantes, que nesse caso se aplicam com absoluta precisão, os dois conceitos institucionalistas, na verdade. Primeiro, que existe aprendizagem institucional. No tempo, as instituições aprendem e, ao mesmo tempo, os atores envolvidos nessas instituições também aprendem a lidar tanto com problemas quanto com soluções. Em segundo lugar, a ideia da capacidade institucional, ou seja, as instituições precisam ser capacitadas a desenvolverem potencial para poder responder a esse tipo de coisa como política industrial. Então, na verdade, eu queria ressaltar esse fato, porque tem um elemento de política no meio disso, que é política industrial, não tem a palavra política no início apenas para diferenciar policy de politics. Porque, na verdade, existe um elemento de política na política industrial que não é apenas os instrumentos pelos quais você intervém, mas são os instrumentos pelos quais você tem que criar condições para que essas coisas efetivamente funcionem. E aí a capacitação da burocracia por um lado, os agentes empresariais por outro, é a forma de integração disso. Acho que as experiências internacionais mostram um pouco isso. Um pouco da capacidade de integração, apesar da Alemanha talvez ser o caso mais bem sucedido de todos, o caso da Coreia tem uma integração meio forçada no início, né? Não é uma integração
que a gente pode dizer, espontânea dos agentes, digamos assim. E no relatório da Coreia, tem um caso curioso. As entidades empresariais, por exemplo, elas estão buscando cada vez mais autonomia em relação ao Estado. Isso fica claro quando você lê na literatura, você verifica isso na literatura, como é que eles estão se articulando em associações empresariais que vão ganhando uma dinâmica muito diferente realmente do que era no passado. Até porque no passado elas não tinham espaço de negociação. Né? Então essa coisa da agenda de negociação combinada com a construção de uma instituição capaz de responder, me parece que é um elemento chave nesse tema. Agradecemos aos apresentadores do painel 2 e a gente renova seus lugares junto à plateia.